galera da Central do Enem, professor Jorge. Como prometido, nós vamos falar com mais detalhes sobre o efeito Doppler. Fica ligado aí. A gente inaugura essa aula aqui falando sobre, como a gente fez a referência lá na nossa chamada, os telefones de emergência. Okay? Apesar de a gente saber que existe um número específico para bombeiros, para polícia, para o SAMU, entretanto tem alguns municípios, alguns estados que utilizam o sistema integrado. Então você discute o 190 e você já aciona todas as forças praticamente. Tudo bem, mas esse não é o caso. Qual é o nosso caso hoje? Efeito Doppler. E a gente faz referência a esse número por conta das ambulâncias, das viaturas, ou mesmo, doutores, o efeito Doppler ele pode ser observado naqueles carros de som que fazem propaganda no nosso dia a dia, das lojas. Normalmente vai tocando uma música. E aí você sente uma certa variação na frequência daquele som emitido. Doutores, o efeito Doppler ele ocorre então quando há aproximação ou afastamento da fonte sonora. Quando eu falo aproximação, não quer dizer que é só a fonte que se aproxima do objeto, mas também, a fonte se aproxima do observador, mas também o observador pode se aproximar ou se afastar da fonte sonora, tá bom? O efeito Doppler não quer dizer que a fonte, ao se movimentar, troque a frequência, não. É a forma como é percebida pelo observador, que vai depender se essa fonte e o observador estiverem se aproximando ou se afastando. Beleza? Doutores, uma pergunta é muito recorrente. O efeito Doppler só ocorre em ondas sonoras? Não, tá, doutores? Ela também ocorre em ondas eletromagnéticas, por exemplo, a luz. Tranquilo? Mas isso é uma outra história. Mas só que você tem que guardar que o efeito Doppler é um efeito de ondas. Não importa se é onda sonora, se é onda mecânica ou se é onda eletromagnética. Tá bom? Muito bem. Qual seria a aplicação do efeito Doppler? O efeito Doppler ele tem várias aplicações. Por exemplo, nos aparelhos de ultrassonografia. Então eles visam determinar o fluxo sanguíneo no coração do feto, ou próprio, uma ultrassonografia no próprio coração do indivíduo. Tranquilo? Muito bem. Senhores, nós colocamos uma imagem aí do feto, mas essa ultrassom pode ser também do coração de um adulto, de uma criança. Beleza? Ele também é utilizado, esse efeito Doppler, ele é utilizado nos radares, ele na verdade ele propicia essa tecnologia dos radares. Tanto pode ser por emissão de lasers como de radiofrequências. De forma que quando esse laser, essa onda, ela é emitida para o veículo, essa onda ela vai ser refletida. Okay? Então essa diferença de frequência entre a emitida e a refletida, que é captada pelo aparelho, essa diferença de frequência, a partir dela nós podemos calcular qual a velocidade que aquele veículo está se deslocando. Tranquilo? E também algo mais fantástico, ainda maior, através do efeito Doppler, que se pode ter uma estimativa do movimento dos corpos celestes, das galáxias. Inclusive, doutores, foi a partir do efeito Doppler que Hubble pôde constatar que o universo ele está em expansão. Que normalmente, quando há um afastamento, então a tendência da onda eletromagnética ela tem uma tendência ao vermelho, enquanto que uma aproximação ela tem uma tendência azul. Senhores, no nosso caso específico aqui, a gente quer conversar com os doutores a respeito do efeito Doppler do som, tá bom? O efeito Doppler da luz, ela tem um elemento que difere bastante do efeito Doppler no som, que é o meio. A gente sabe que o
observador está se afastando da fonte, ou a fonte está se afastando do observador, ou ambos estão se afastando um do outro. O resultado sonoro é esse aqui, senhores. Olha, observa que a fonte está emitindo uma frequência e ela vai se tornar, ela vai tender para o grave, ou seja, mais grosso. Vamos lá. Sentiu? Muito bem. Então, olha só, quando há esse afastamento, né, entre fonte e observador, o que é que vai acontecer? O som ele é percebido pelo observador, ele é percebido mais grave, mais grosso, né? Ou seja, a frequência observada ou ouvida nesse caso aí, ela parece menor do que a frequência realmente emitida. Entendeu o que é o efeito duplo, doutor? Muito bem. Algo que talvez seja mais complicado do que o efeito duplo, ele é bem simples, como você pode observar, é entender o seu equacionamento. Por quê? Normalmente nós temos uma certa dificuldade com os sinais, tá bom? Mas nós já vamos entender isso aí. Tá aí a fonte, tá aí o observador, tá aqui a equação. Senhores, você fala, pô, não é muito bacana essa equação, não é muito fácil de memorizar. É sim fácil, preste atenção. Olha só, bem aqui, ó, nós temos esse lado da igualdade, é o lado do observador, tá bom? E esse outro lado da igualdade é a parte da fonte. Então, olha só como a frequência do observador, frequência da fonte, velocidade do observador, velocidade da fonte. E o que é esse outro V aqui? Esse daí é a velocidade da onda no meio. Ou seja, dependendo de onde o fenômeno esteja ocorrendo, ele vai ter um valor. Por exemplo, no ar, em condições ideais, né, nós temos uma... E normalmente é utilizado esse valor, senhores, na questão, ou um valor bem próximo a esse, velocidade do som, normalmente se toma como 340 metros por segundo. Ok? Mas isso vai depender do meio, da temperatura, né? O enunciado ele vai esclarecer quanto é esse valor. Tá bom? A gente só tem um valor mais ou menos de referência, o 340, que é a velocidade do som no ar a uns 20 graus, mais ou menos. Tá bom? Então, olha só. Aqui nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos agora, né, daqui já discriminando o que eu já tinha falado para os doutores, a primeira etapa que você vai fazer, deixa eu retornar aqui, ó. A primeira etapa que você vai fazer para avaliar, para utilizar a equação. Você vai traçar uma linha, né, que una, né, e eu recomendo isso que seja do observador até a fonte. Tá aqui a linha que a gente, na verdade, uma seta, né, uma orientação. Tá bom? Então, o sinal que a gente vai colocar aqui, você está vendo que está mais ou menos, olha só, mais ou menos. A gente não utiliza mais ou menos, ou é mais ou é menos. Vai depender da nossa análise, isso que a gente está aprendendo agora. Se o observador ele se movimentar no mesmo, olha como nós temos concordando aqui, olha a direção que ele está vendo aqui. Está vendo como está concordando com a nossa setinha orientadora aqui? Quando ele concorda, a gente coloca aqui, olha, a gente está falando do observador. Aqui na parte do observador, a gente coloca quem? A gente coloca mais, porque ele está concordando. Tá bom? Muito bem. Com relação à fonte, né, neste exemplo aqui que eu estou dando para os senhores, a gente está vendo aqui que a setinha, olha só, ela está ao contrário da orientação. Se ela está ao contrário e a gente está falando da fonte, qual é o sinal que vai ser aqui? Como ela está discordando da orientação, a gente coloca menos. Beleza? Daí, doutores, só mandar ver, tá bom? Lembrando que quando, né, um deles estiver parado, é lógico que essa velocidade aqui do observador ou da fonte vai ser quanto, meus amigos? Vai ser
zero. É lógico, não estão se movimentando, não tem velocidade. Nem interessa qual sinal que você vai colocar aí, já que é zero. Tá bom? Só mais uma só para a gente entender. Olha só. Eu até alterei a posição da fonte e do observador. Só para você ficar ligado no seguinte. Como é que a gente traça a seta? Do observador para a fonte. E aí a gente começa. Bom, o observador está se movimentando? Ele está. Tá bom? Para onde? Olha, ele está se movimentando para o lado contrário da seta orientadora. Então, a parte do observador, aqui, olha, ele está se orientando ao contrário da seta orientadora. Se ele está ao contrário, qual é o sinal que a gente vai colocar aqui, meus amigos? Menos. Beleza? E a fonte? Bom, a fonte ela está obedecendo a seta orientadora, ou seja, ela está no mesmo sentido. Qual é que vai ser o sinalzinho que a gente vai colocar ali embaixo, meus amigos? Mais, porque ela está concordando. Beleza, foi difícil? Me diga lá, foi difícil? A mesma observação, né, quando um deles está parado, né, a gente coloca zero lá na velocidade do indivíduo. Deu para entender? Bacana, doutores. Valeu!